Causou polêmica nesta semana o projeto de lei do deputado Nilson Leitão, do PSDB do Mato Grosso, que propôs modificações na legislação para os trabalhadores rurais. Representantes patronais e dos trabalhadores divergiram sobre o projeto, que acabou suspenso pelo próprio autor. Segundo o deputado, será dada nova redação ao projeto. Salários sendo substituídos por casa e comida, jornada de 12 horas e suspensão do descanso semanal eram alguns pontos do projeto de lei de autoria do presidente da bancada ruralista na Câmara, deputado Nilson Leitão, do PSDB de Mato Grosso, para alterar a regulamentação do trabalho rural e já estava sendo considerado pelas entidades representativas da sociedade civil como, no mínimo, preocupante. Um dos pontos que mais são graves a situação seria a possibilidade de pagamento a título de 25% da remuneração a título de qualquer espécie. E outro ponto que também nos preocupa muito é que pode ser até descontado até 20% da remuneração a título de moradia. E sabemos que o trabalhador rural, diferente do trabalhador urbano, ele necessariamente ele mora na propriedade rural, ou seja, obrigatoriamente vai ter esse corte. De acordo com o IBGE, são mais de 4 milhões de trabalhadores rurais assalariados no país e mais da metade, segundo o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, atuariam na informalidade com salários menores e sem acesso aos direitos trabalhistas. Para a classe dos empregadores rurais, o projeto de lei apenas regularizaria uma prática que já acontece. Essa nova proposta do Nilson Leitão, ela vem justamente para trazer para a formalidade esse tipo de relação, esse tipo de situação fática. E justifica a proposição. É necessário a evolução das normas. E o Estado brasileiro hoje, ele é muito intervencionista nessas relações entre empregado e empregador, principalmente, ou tão quanto o trabalhador e empregador rural. Então, nós entendemos que essa evolução é muito positiva. Fazer cumprir as leis trabalhistas já é difícil para os sindicatos que representam a categoria de trabalhadores rurais e eles temem pelo enfraquecimento ainda maior das relações de trabalho. A gente tem tido diversas vezes participado de negociação, onde essa negociação no final, muitas das vezes, não é cumprida pelo empregador. Enfraqueceria o sindicato. Mas, mais do que enfraquecer o sindicato, é penalizar mais ainda o trabalhador que já é sacrificado. Para a Federação dos Trabalhadores Rurais do Maranhão, o projeto de lei pode ser considerado como um retorno do trabalho escravo. Eu acho que nós vamos precarizar a tal ponto que vai ser difícil saber o que é trabalho legalizado e o que é trabalho degradante. Por isso que eles estão de olho, inclusive, em rever o conceito de trabalho escravo no Brasil. Após receber inúmeras críticas, o projeto de lei que institui as normas reguladoras do trabalho rural está paralisado na Câmara dos Deputados, aguardando a instituição de uma comissão que deve discutir e trazer sugestões para a matéria. Mas, paralelo a este projeto de lei, outras reformas que estão sendo discutidas e votadas estão preocupando o trabalhador rural. Com a reforma da Previdência, que ainda está sendo discutida, a contribuição do trabalhador rural passa a ser individual e obrigatória. A aposentadoria, que era de 55 anos para os homens e 50 para as mulheres, vai passar para 60 e 55 anos, respectivamente. Mudanças nada satisfatórias para a categoria. Isso vai aumentar muito o êxito rural, muitos jovens vão estar indo embora para a grande cidade sofrer, né? Também vai ter impacto muito grande na produção, né, de alimentos e também vai afetar profundamente, né, a economia de pequenos e médios municípios do nosso país, que hoje a economia maior que entra lá vem dos benefícios previdenciários. E para falar mais sobre o assunto, conversamos com a jornalista Luanda Bello. Boa tarde, Luanda. Olá, Edmilson. Boa tarde. Olha, a gente recebe hoje aqui a Superintendente Regional do Trabalho e Emprego no Maranhão, Léa Cristina Costa. Boa tarde. Boa tarde. Acho que o que mais é preocupante é a gente ver a classe dos empregadores falar que essas relações já existem e que o projeto de lei viria só formalizar. Como é que o Ministério do Trabalho vê isso? Olha, o Ministério do Trabalho, a Superintendência Regional do Trabalho, estamos atentos,
toda mudança, toda reforma, toda possível reforma geralmente gera uma insegurança, dúvidas, e é com grande satisfação que estamos aqui e vemos com preocupação, né? Porque as relações no campo, elas são mais precarizadas ainda do que no meio urbano. Na verdade, eu considero hoje que o que está acontecendo é um êxodo urbano, quer dizer, na capital, nos meios urbanos, o desemprego está cada vez mais aumentando, e o que a gente observa é que muitas vezes as famílias retornam para o interior. E a produção rural, né? A produção rural no Brasil, nós temos consciência de que o pequeno produtor, na verdade, ele corresponde a 80% dessa força, e realmente é o que vai mais sofrer com qualquer tipo de reforma precarizante. Na verdade, já existe uma lei do trabalho rural, muitos desses institutos que estão no projeto, eles já existem realmente na lei, mas realmente a própria senadora Cátia Arruda, numa discussão, né, na comissão, ela levantou o questionamento da jornada de trabalho de 12 por 36, que, na verdade, ela já é admitida em setores como da saúde, mas que num frigorífico pode representar realmente um ambiente de trabalho muito insalubre para aquele trabalhador. Essa lei, então, já estaria ultrapassada, digamos assim, essas relações de trabalho teriam que ser renovadas? Não, a lei que existe é de 73. Naturalmente que hoje o Brasil, nós vivemos um outro momento econômico, mas eu acredito que toda mudança ela tem que ser muito bem refletida, muito bem discutida com a sociedade, né? Para que realmente não se precarize e não se crie mais problemas. Com relação que foi citado no programa, a questão do desconto da moradia e da alimentação. Isso realmente já existe na lei, entendeu? Mas, pela Constituição ou pela CLT, o trabalhador ele tem que receber pelo menos 30% do salário em pecúnia, tá? Então, eu acredito assim, estamos atentos, vamos acompanhar toda essa discussão e acredito que a imprensa faça esse grande trabalho de conscientização que é importante. Só para finalizar, um outro tema importante é com relação ao trabalho escravo, né? Projetos como esse podem vir a realmente precarizar ainda mais as relações de trabalho, e a gente sabe que o Maranhão é um dos exportadores, o maior exportador de mão de obra explorada nesse tipo de trabalho escravo, como corte da cana-de-açúcar, carvoarias. Projetos como esse, a senhora acredita que possa refletir ainda mais, que possam colocar o Maranhão numa situação realmente bem... Com certeza. Um destaque nisso? A situação do trabalho escravo no Maranhão, realmente, ela requer, né, uma reflexão e uma atuação muito forte das instituições. O Ministério do Trabalho, realmente, nós vivemos hoje um momento assim, de muita retração nas nossas ações. Na verdade, a fiscalização rural ela já é feita mais com base nessas denúncias. E realmente, dependendo da responsabilidade do trabalhador, do empregador, né, pode realmente levar a uma maior precarização. E é por isso que nós estamos, inclusive nesse diálogo com as entidades sindicais, que são fundamentais para a garantia desses direitos, é que elas têm que se preparar para esse embate, para esse diálogo, para que realmente esses direitos não sejam mais defasados. A gente agradece aqui a participação da Superintendente Regional do Trabalho e Emprego, Lea Cristina Costa.